Quarto ano, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estão se cuidando, não é? Se protegendo. E as atividades, vocês estão conseguindo realizar com atenção? Também espero que sim, tá? Vamos iniciar mais um dia, não é, de novos aprendizados e hoje utilizaremos o livro de História. Vamos utilizar tabuada e o livro de atividades de reforço, certo? Veja, em História, vamos abrir o livro na página 37, na segunda coluna, e vamos ter como conteúdo as capitanias hereditárias. Vocês já ouviram falar sobre esse conteúdo? Sabem do que se trata? Vamos fazer a leitura, não é? Para a gente compreender melhor. Capitanias hereditárias. Devido à pirataria de outras nações europeias, como a Inglaterra, a Holanda e a França, o rei de Portugal precisava ocupar e colonizar o Brasil, mas isso custava muito caro. Portugal não tinha recursos. Então, criou-se um sistema de colonização que não o obrigasse a gastar muito dinheiro. Dom João III, 1534, decidiu adotar o regime de capitanias hereditárias. Dividiu o Brasil em 15 lotes, doados a 12 donatários escolhidos entre pessoas importantes, militares, fidalgos ou funcionários da administração colonial, que se encarregariam de garantir a posse das terras e explorá-las, pagando a Portugal parte dos lucros obtidos. Então vejam, logo abaixo desse texto, temos uma imagem, tá, que representa essas 15 capitanias hereditárias, tá certo? Vamos lá. Temos Maranhão, certo? Observe que o nome Maranhão, ele se repete 2 vezes, mas temos a observação ao lado. Veja, o primeiro nome, Maranhão, tá? O donatário era João de Barros e Aires da Cunha, segundo Quinhão. O segundo nome, Maranhão, o donatário era Fernando Álvares de Andrade. Logo abaixo temos o Ceará e o donatário era Antônio Cardoso de Barros. Vamos agora para o Rio Grande. E o donatário era João de Barros e Aires da Cunha, primeiro Quinhão. Logo após temos Itamaracá, certo? Onde o donatário era Pero Lopes de Souza, terceiro Quinhão. Temos Pernambuco, e Duarte Coelho era o donatário. Temos a Bahia de Todos os Santos, e o donatário é Francisco Pereira Coutinho. Temos logo abaixo Ilhéus, e o donatário Jorge de Figueiredo Correia. Logo abaixo de Ilhéus temos Porto Seguro, e o donatário era Pedro de Campos Tourinho. Depois de Porto Seguro, temos Espírito Santo, e o seu donatário era Vasco Fernandes Coutinho, certo? Depois do Espírito Santo, temos São Tomé, e o donatário Pero de Góes. Logo abaixo temos São Vicente, e o donatário Martim Afonso de Souza, segundo Quinhão. Logo abaixo temos Santo Amaro, e o donatário Pero Lopes de Souza, primeiro Quinhão. Temos São Vicente, tá? Martim Afonso de Souza era o donatário, primeiro Quinhão. E, encerrando, temos Santana, tá? E o donatário Pero Lopes de Souza, segundo Quinhão. Com a divisão das terras, o rei de Portugal transferia os gastos com a colonização para os nobres que exploravam a terra com recursos próprios. Vamos agora à página 38, tá certo? Vamos continuar nossa leitura, está bem? Então, na página 38, vamos lá. Os 15 lotes de terra eram chamados de capitanias hereditárias porque tinham caráter vitalício, ou seja, podiam passar do pai para o filho mais velho como herança. Porém, o sistema de capitanias hereditárias
hectares não deu bons resultados. Muitos donatários não se interessaram pelas terras que receberam e outros não tinham recursos suficientes para colonizar suas capitanias, que sofriam ataques dos indígenas e dos franceses. São Vicente prosperou devido à lavoura de cana-de-açúcar e criação de gado. Pernambuco desenvolveu-se em razão do cultivo de cana-de-açúcar, que encontrou na região boas condições para o seu desenvolvimento. As outras capitanias, entretanto, sofreram por não possuir solo tão fértil e, mais do que as duas que prosperaram, com o isolamento em relação à coroa. Devido às condições precárias de meio de transporte da época, essas capitanias ficaram largadas à própria sorte. Para se ter uma ideia, uma viagem da Bahia a Lisboa durava em média 2 meses, tempo longo demais para solicitar qualquer ajuda. Apesar dessas dificuldades, as capitanias lançaram as bases da colonização, pela formação dos primeiros núcleos de povoamento, como São Vicente, no ano de 1532, Olinda, em 1537, e Santos, em 1545. Além de preservar a posse da terra nas mãos de Portugal e apontar possibilidades de exploração econômica, especialmente na cana-de-açúcar. Então, veja só, como foi lido, não é, nesse texto, as capitanias que prosperaram foram apenas 2, não é? Pernambuco e São Vicente. As outras não tiveram sucesso, tá certo? Pois seus donatários, né, não tinham condições de cuidar dessas terras, tá bem? Agora, veja, vamos para as nossas atividades, tá certo? De acordo com os textos que foram lidos, tá certo? Nós vamos analisar as questões e respondê-las. Veja, o primeiro quesito diz assim: ligue cada donatário à sua capitania. Então, veja só. Na primeira coluna, nós temos Duarte Coelho, Pero de Góes, Pero Lopes de Souza e Vasco Fernandes Coutinho. Na segunda coluna, nós temos São Tomé, Espírito Santo, Pernambuco e Itamaracá. Nós podemos voltar à página 37, tá certo? E observar quem eram os donatários dessas capitanias que estão no quadro. Então, veja, vamos observar. Duarte Coelho. Qual foi a capitania que ele administrou, que ele cuidou? Eu já identifiquei que foi Pernambuco. Então, vamos fazer a ligação. De Duarte Coelho. Pronto. Vamos agora para Pero de Góes. Veja só, observando, não é? Essa ilustração, tá certo? Da página 37, tá? Pero de Góes, ele administrou São Tomé. Então, vamos ligar. Agora, Pero Lopes de Souza. Veja só, ele administrou Santo Amaro e também administrou Itamaracá, tá certo? Então, como nas opções não tínhamos Santo Amaro, então vamos ligar para Itamaracá. E por fim, Vasco Fernandes Coutinho, que ficou administrando a capitania do Espírito Santo. Vamos passar agora para o segundo quesito, certo? Que diz assim: quem Dom João III selecionou para a doação de terras? Pinte os retângulos com as respostas corretas. Então, opções de resposta temos: escravos, homens brancos e negros, militares, fidalgos, alfaiates, administradores
administradores da colônia. Vamos pensar um pouco. Vocês já acham que os escravos, eles teriam condições de cuidar dessas terras? Não, não é? Então a gente não pode pintar essa alternativa. Homens brancos e negros. Será que eles tinham condição de tomar conta dessas terras e fazer elas prosperarem? Também não. Vamos agora à terceira opção, militares. Não foi lido no texto? Não é? Porque, veja, essas terras, não é? Elas eram destinadas às pessoas que tinham influência, não é? Que tinham importância, que tinham dinheiro. Então, vamos pintar os militares. Aqui eu vou só representar, tá certo? Em casa você pinta bem direitinho. Agora, veja, temos os fidalgos, certo? E aí, foi falado sobre fidalgos? Eu lembro que sim. Então, vamos também pintar, tá certo? O retângulo dos fidalgos. Alfaiates. Alfaiates são homens que trabalham com costura. Será que eles teriam condição de cuidar de terras? Não. Vamos agora à última alternativa. Administradores da colônia. Eles teriam também condição, certo? Então, vamos pintar administradores da colônia, tá bem? Então, veja, como resposta, tá certo? A pergunta que foi feita, quem Dom João III selecionou para a doação de terras, temos militares, fidalgos e administradores da colônia, tá bem? Essas pessoas tinham condição de administrar as terras, não é? E fazer com que elas prosperassem. Vamos para o terceiro quesito. Em relação às capitanias, o que significa caráter vitalício? Vocês se lembram? Veja, fazendo a leitura da página 38, a primeira coluna, vamos observar. Os 15 lotes de terra eram chamados de capitanias hereditárias porque tinham caráter vitalício, ou seja, podiam passar do pai para o filho mais velho como herança. Então, se o terceiro quesito pergunta, em relação às capitanias, o que significa caráter vitalício, então já identificamos a resposta no texto, não é? Passar do pai para o filho mais velho como herança. Então vamos colocar, tá certo? Então, vamos lá. Vamos ler novamente a pergunta e ler a resposta. Em relação às capitanias, o que significa caráter vitalício? Passar do pai para o filho mais velho como herança, certo? Quarto quesito. Use as palavras do quadro abaixo para completar o texto a seguir. Então, veja, temos as palavras do quadro. 15. Caráter vitalício, hereditário, capitanias hereditárias. Aí vamos para o texto. Dom João III decidiu dividir o Brasil em, temos uma linha, lotes de terra que eram chamadas, outra linha. Os lotes de terra possuíam, outra linha, ou seja, passavam de pai para filho, de modo, e temos outra linha. Então, veja só, vamos relembrar. Dom João III decidiu dividir o Brasil em. Veja, qual palavra do quadro vai se encaixar? 15, caráter vitalício,
hereditário ou capitanias hereditárias? Se fala de lotes de terra, então vamos nos referir à quantidade, não é? Vamos utilizar a palavra 15 na primeira linha. Esses lotes de terra eram chamados de quê? Caráter vitalício, hereditário ou capitanias hereditárias? Tenho certeza que vocês sabem. Eram chamadas, não é, de capitanias hereditárias. A resposta na nossa segunda linha. Aí agora, os lotes de terra possuíam. Aí agora eu só tenho duas palavras, duas opções: caráter vitalício ou hereditário. Os lotes de terra possuíam caráter vitalício, não é? Então vamos colocar na terceira linha. Ou seja, passavam de pai para filho, de modo, e agora a última opção de resposta, não é? Hereditário. Vamos ler o texto, não é? Para ver como foi que ele ficou. Dom João III decidiu dividir o Brasil em 15 lotes de terra, que eram chamadas capitanias hereditárias. Os lotes de terra possuíam caráter vitalício, ou seja, passavam de pai para filho de modo hereditário. Está bem? A quinta questão diz assim: organize as letras e descubra o nome das duas capitanias que prosperaram. Como as letras estão embaralhadas, tá certo? Vamos descobrir quais foram, não é, essas capitanias que prosperaram. Vocês podem fazer uma pesquisa no texto, se acharem melhor, tá certo? Eu já encontrei. E vocês? Qual será a primeira capitania que vamos escrever? Vou dar uma dica. É o nome do estado onde moramos. Vocês sabem qual é o estado que vocês moram? Tá fácil, não é? Quem aí disse Pernambuco? Está bem, é ela mesma. Vamos colocar como resposta. A capitania de Pernambuco, ela prosperou, não é? Por conta da cana-de-açúcar. Lembram? E agora, a próxima capitania. Vocês conseguem lembrar? Vamos pesquisar no texto novamente. Eu já encontrei. E vocês? São Vicente? É ela mesma. Então vamos colocar como resposta. Vê só, a capitania de São Vicente, não é? Ela se desenvolveu por conta da cana-de-açúcar também e a criação de gado, tá certo? Veja só, tia Miriam vai apagar as questões para organizar as próximas atividades, tá certo? Aguardem só um pouquinho. Pronto, gente, quadro organizado. Vamos lá para o sexto quesito. Complete as informações a seguir. Letra não, né? Não temos letras. Rei que decidiu adotar o regime de capitanias hereditárias. Vocês lembram o nome dele? Que rei foi
foi esse? Eu lembro que foi o rei Dom João III. Então, vamos escrever, tá? No espaço dessa primeira alternativa. Próxima alternativa. Como se chamava a pessoa que era favorecida com capitanias? Vocês lembram? Tá fácil. Vamos pesquisar um pouquinho no livro. Conseguiram encontrar? Veja, as pessoas favorecidas com as terras, não é? Elas eram chamadas de donatários, tá certo? Vamos escrever no segundo espaço. Donatário. Vamos deixar no singular. Quantidade de capitanias hereditárias. Vocês lembram? E aí, quem disse que era 15, acertou. Então, vamos colocar o número 15 no terceiro espaço. E agora, próxima alternativa. Cargos ou títulos das pessoas importantes escolhidas para serem os donatários das capitanias hereditárias. Fizemos uma questão agora há pouco, não foi? Onde vocês tinham que pintar as opções, certo? E veja, essa alternativa, não é? Ela já vai dizendo que eram pessoas importantes. E aí, vocês conseguem se lembrar quem eram essas pessoas importantes? Em uma parte do texto, foi lido, não é? Que as pessoas importantes eram quem? Eram os militares, não é? Eram os fidalgos, certo? E também os funcionários da administração colonial, certo? Então, vamos colocar essa resposta no quarto espaço. Vamos lá. Fidalgos ou então, vê só, vamos voltar, tá certo? Ao sexto quesito, as opções, e vamos ler as nossas respostas. Então, vamos lá. Rei que decidiu adotar o regime de capitanias hereditárias, Dom João III. Como se chamava a pessoa que era favorecida com capitanias? Donatário. Quantidade de capitanias hereditárias? 15. Cargos ou títulos das pessoas importantes escolhidas para serem os donatários das capitanias hereditárias: militares, fidalgos ou funcionários da administração colonial. Vamos agora ao sétimo quesito. Circule de vermelho os motivos que não permitiram a prosperidade das capitanias hereditárias. Então, vamos ler e analisar. Falta de recursos para colonizar. As capitanias não tinham grandes extensões de terra. Ataques frequentes dos indígenas e dos franceses. Havia donatários demais para administrar. Então,
Vejam só. Vamos observar, tá certo? Vamos voltar ao texto. Vamos lá. Onde será que nós vamos encontrar? Veja, eu já identifiquei que é no segundo parágrafo. Eu vou ler, tá certo? Para a gente relembrar. Porém, o sistema de capitanias hereditárias não deu bons resultados. Muitos donatários não se interessaram pelas terras que receberam e outros não tinham recursos suficientes para colonizar suas capitanias, que sofriam ataques dos indígenas e dos franceses. Então, já identificamos, não é, as razões pelas quais as capitanias elas não prosperaram. Deixa eu só trocar aqui o lápis azul pelo vermelho, tá certo? E agora, vamos lá. Dos 4 motivos que foram dados, certo? Nós vamos circular o primeiro, falta de recursos para colonizar. E eu li também, não é? Que um outro motivo foi os ataques frequentes dos indígenas e dos franceses. Então, vamos circular também. Agora, vamos passar para a página 40, tá certo? Vamos para a 8ª questão, que diz assim. Dadas as linhas do mapa do Brasil, aponte as capitanias. Então, vejam só, super fácil, não é? Vamos voltar, tá certo? À página 37 e vamos observar, veja, é o mesmo mapa, está bem? Então, temos como primeira capitania Maranhão. Lembrando que o nome Maranhão, não é? Ele está escrito 2 vezes, certo? Por quê? Veja, a primeira capitania, quem administrava era João de Barros e Aires da Cunha, certo? Então, vamos lá. Vamos colocar 2 vezes o nome Maranhão. Se você quiser, você pode colocar entre parênteses, certo? Aqui, segundo quinhão. Vamos colocar o nome Maranhão novamente. Voltando à página 37, depois de Maranhão, temos Ceará. Abaixo de Ceará, temos Rio Grande. Agora, vamos ter Itamaracá. Depois de Itamaracá, logo abaixo, temos Pernambuco. E agora, vamos ter Bahia de Todos os Santos. Logo abaixo, temos Ilhéus. Depois, Porto Seguro. Aí, depois de Porto Seguro, Espírito Santo. Em seguida, vem São Tomé.
agora temos São Vicente. Depois de São Vicente, temos Santo Amaro. Temos São Vicente novamente. Certo? E por fim temos Santana. Então veja, essas foram as 15 capitanias hereditárias, tá certo? Que estudamos, não é? Que aprendemos. Veja, vamos agora para o nosso praticando, tá certo? Primeiro eu vou explicar a atividade do livro de reforço e depois o de tabuada, tá? Então veja só. Abrindo o livro de reforço na página 87, certo? Vamos ter o mesmo assunto. Tá bem? Primeiro quesito, você vai completar as frases e a cruzadinha, certo? Então, você observa direitinho, tá? Quais são as perguntas, tá certo? Completa as frases e depois completa a cruzadinha. O segundo quesito pergunta assim: que razão levou Dom João III a doar as terras do Brasil? Eu lembro qual foi. E vocês ainda lembram? Se não lembram, volta o vídeo, tá certo? Ou então consulta o livro novamente. Vamos ao terceiro. Por que os lotes eram chamados de capitanias hereditárias? Essa também tá fácil. Vamos lá, quarto quesito. Pinte as letras B e M e descubra como eram conhecidas as pessoas responsáveis por cada capitania. Então, veja só, nesse quadro de letras, tá? Você só vai pintar as letras B e M, tá certo? As letras que sobraram, você vai juntar e formar a palavra. Vamos agora para a página 88, tá? A primeira coluna. O quinto quesito diz assim: observe o mapa das capitanias hereditárias e responda, certo? Um mapa igual a esse. A letra A. Quem decidiu adotar o regime de capitanias hereditárias? Muito fácil. E a letra B? Você identifica no mapa nomes de estados que existem até hoje? Escreva o nome desses estados. Então, vai ser bem legal você fazer essa atividade. Não é só você pesquisar, observar esse mapa com atenção e escrever o nome desses estados que existem até hoje, tá bem? E assim, dessa maneira, a gente vai agora para o livro de tabuada, tá certo? Para eu explicar qual é a página, ou melhor, qual é a atividade. Abram na página 20, tá certo? E diz assim: matemática divertida. Conte quantas vezes cada desenho aparece e relacione-os com o resultado das operações. Então, veja só. Temos um quadro cheio de desenhos. E aí, veja, temos como dica uma subtração. 4 menos 2 igual a 2 patos, certo? E se você pesquisar nesse quadro de imagens, realmente só tem 2 patos. Então, dessa maneira você vai observar as subtrações das letras A, B, C, D, E, F e G, tá certo? E aí, vai resolver, tá certo? O segundo quesito diz assim: veja quanto cada criança mede. Observe, tá certo? A altura de cada criança, tá? Para responder as perguntas das letras A, B, C e D. E em seguida tem um espaço para você fazer os cálculos, certo? E o terceiro quesito, da página 21, a primeira coluna, diz assim: veja a imagem. Então, temos um placar com o time visitante e o time da casa, certo? E a letra A está perguntando: quanto
quantos pontos o time visitante fez a mais que o time da casa. Então, você vai colocar a sentença, certo? Vai realizar a continha, tá, de subtração e vai colocar a resposta, tá bem? Vai ser bem legal. Creio que vocês não vão ter dificuldades em realizar essa tarefa, tá? Então, gente, dessa maneira, tá, nós encerramos nossas atividades de hoje, tá certo? Fiquem em casa, se cuidando, se protegendo e amanhã a gente se vê novamente. Tchau, tchau!